Fala pessoal, sou o Diogo Seixas e esse é o Papo Objetivo. Aqui temas complexos, mas porém tentamos abordar de uma forma muito mais objetiva e muito mais fácil para você. Comigo aqui hoje nesse papo mais solto, mais tranquilo, tranquilo entre aspas, né? Vocês vão ver. Nosso bacharel em Direito, que nas horas vagas comercializa bicicleta, hein? Toma cuidado com esse cara aí, hein? Luiz Augusto. Ele, que além de ser professor de História, Geografia, não perde uma oportunidade para falar o que está aqui, ó, que muita gente não consegue. Rodrigo Teixeira. E hoje, a volta dele, aquele que, se tiver que preparar sua festa, ele prepara, mas se tiver que participar, ele também participa. Bruno Oliveira. Quer saber do tema? Espera aí, depois da vinheta. Você já deve ter se perguntado, será que o brasileiro vota mal ou não? É uma pergunta que eu acho que vai causar algumas controvérsias hoje aqui no papo. Eu tenho uma visão, não vou colocar agora, calma, devagar. Vou chamar primeiro o nosso grande Luiz e perguntar para ele. Luiz, na sua opinião, brasileiro vota mal? Boa noite, amigos. Então, cara, eu vou falar a verdade. Eu não gosto de generalizações, não, tá? Então, é assim, eu vou responder com outra pergunta, né? Quem se prepara para ser um eleitor? Quem se esforça para ser um eleitor, né? Um atleta não se torna um atleta sem muita prática, sem muito exercício, sem muita dedicação. E o eleitor? Ele se prepara? Será que o brasileiro, não querendo generalizar, eu sei que tem parte dos brasileiros que acompanha a política, mas existe talvez uma grande maioria do nosso povo que se lembra de política tão somente na hora do voto, né? E acaba não se preparando, não se esforçando para ser um bom eleitor. E aqui eu não quero dizer que o bom eleitor é aquele que vota no partido A, no partido B, no partido C. Mas é aquele que sabe realmente por que votou em fulano, em cicrano. É aquele que pesquisou os projetos de lei propostos por candidatos que ocuparam as casas legislativas, né? É aquele que, de fato, foi atrás do engajamento social desse candidato. Se eu perguntar aqui, quem se lembra do seu candidato a vereador, já que a gente está aí se aproximando da eleição municipal? Quem se recorda do seu candidato a vereador nas últimas eleições? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, né? E quem se lembra da escalação do Palmeiras aí, do Diogo, na última final de campeonato? Muita gente. Então, assim, infelizmente, a gente banaliza a política. A gente banaliza. E a gente pode colocar a culpa, a gente pode atribuir isso a diversos fatores, a diversas razões. Ao poderio econômico que se faz presente no período eleitoral, e etc, etc e tal. Mas eu acho que existe um caminho, e a gente tem que aprender esse caminho. E a gente tem que aprender a ensinar esse caminho, que é o caminho de fazer bom uso do seu voto. E eu repito, não é votando no partido que eu acho que é o melhor, no candidato que eu voto. Não. Vote no candidato que você queira, mas vote sabendo as razões por que você está votando. E quando eu falo em razão, é no aspecto mais racional da palavra. Infelizmente, o jogo eleitoral trabalha muito com emoções. E eu acho que isso atrapalha muito a escolha pelo eleitor, né? Então, em resumo é isso. Eu não vou dizer que o brasileiro vota mal, mas eu vou dizer que o brasileiro é um mau eleitor. Por quê? Porque ele não se prepara para ser um bom eleitor. Entendeu? E assim, aí a gente pode falar, mas a pessoa acorda cedo, dorme... É verdade, é verdade. E por isso ela vai continuar sendo um mau eleitor? Não. A gente vai ter que trabalhar com isso. Vamos ter que descobrir formas de fazer essa pessoa se engajar na política. Às vezes não diretamente, né? Não de forma proativa, diária,
mas se interessar mais pela política. Ter um pouco mais de consciência de classe. Porque é isso que a gente vive no Brasil. A gente vive em um país onde o trabalhador vota a favor da reforma trabalhista. E quando eu digo que ele, trabalhador, vota a favor da reforma trabalhista, é isso mesmo que eu quero dizer. Porque a gente vive numa democracia representativa. A gente se faz representar. Nós outorgamos, por meio de nossos votos, né, a capacidade de outros decidirem por nós. Então, se você vota alguém que votou a favor de uma reforma trabalhista, você não pode se dizer contrário à precarização da relação de trabalho. Ah, mas esse nível de conscientização é difícil no meio do povão, da população. Ninguém falou que é fácil. Mas é isso que a gente tem que buscar. E por isso eu falo, nós não somos bons eleitores, mas podemos ser. Então, bola para frente aí. Boa, Luiz. Boa, Luiz. O Luiz já começou já arrebentando já. Mas acho que um cara que pode arrebentar mais ainda, que vai chegar ali no pescoço, é o Rodrigo. Rodrigo, eu quero ver sua opinião aí. Beleza. A minha opinião, Diogo, sem ficar fazendo rodeio, é que o brasileiro vota bem. Porque se eu admitir que o brasileiro vota mal, vou estar reconhecendo que eu voto errado e voto mal. Eu não acho nem que eu voto errado e nem que eu voto mal. Agora, se o meu candidato no parlamento, ele vai conseguir colocar em prática todo o seu plano de governo e todas as suas promessas, aí é outra história. Entendeu? Então, assim, eu penso dessa forma. Eu gosto de pegar o exemplo da deputada Tabata do Amaral. Se a gente for analisar a história de vida dela e o currículo dela, dá pra gente dizer que quem votou nela votou errado? Na minha opinião, não. Ela é um exemplo. Agora, lá no parlamento, lá em Brasília, a história é outra. Então, eu entendo que o sistema político, infelizmente, fica até uma coisa repetitiva. Ele é controlado pelo mercado financeiro, pelos banqueiros. Infelizmente é assim, cara. Entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar dessa forma. Aí, a gente pode pensar também, quando acabou a ditadura militar, quem que foi eleito? Tirando o Collor, entendeu? Que não foi dentro de uma lógica, não foi uma escolha errada, era um político, entendeu? Que estava em ascensão, mas a gente pega na sequência, quem foi eleito foi Fernando Henrique, um professor consagrado da USP. Na sequência, a gente teve eleito um sindicalista, um trabalhador. São Paulo, a gente gosta de falar que o paulistano vota errado. O paulistano elegeu a Luiz Erondina, a Marta Suplicy, o Celso Pitta. O paulista é preconceituoso. Se ele fez uma boa gestão, aí é outra história. Mas assim, eu acho que o poder político, entendeu? Ele é muito limitado. Aí acho que infelizmente o mercado financeiro eles acabam controlando a política e eles fazem os políticos de uma certa forma serem bodes expiatórios, se transformarem em espantalhos. Então a gente joga a culpa neles dos maiores problemas que acontecem na cidade de São Paulo ou no Brasil de modo geral, quando na verdade não é assim que funciona. Vamos pegar um exemplo que aconteceu ontem. Dois fatos importantes aconteceram ontem e ocuparam os noticiários do Brasil inteiro. A fala do Bolsonaro sobre os maranhenses e o projeto de lei da privatização da saúde, que é a entrega das UBSs para a iniciativa privada. Qual que foi o assunto que mais ocupou os noticiários? Foi a fala do Bolsonaro. Eu respeito os homossexuais. Ele fez uma fala homofóbica. Mas o que prejudica a maior parte da população brasileira de modo geral? Mais especificamente, de uma forma muito mais dramática, é a privatização da saúde. Agora, por que isso está acontecendo? Porque o lobby, infelizmente, dos planos de saúde é muito poderoso. Eu acho assim, uma coisa tão importante como essa deveria ser uma consulta pública, um plebiscito. Você quer que a saúde seja privatizada, seja entregue para a administração da iniciativa privada? Vamos parar para pensar como é que vai funcionar isso. Porque o pessoal acha que não está entendendo. Não é que você vai fazer uma consulta num posto de saúde e você vai pagar a consulta. Não é isso. Ela vai ser entregue.
E quem que vai ganhar a licitação? A empresa que oferecer o valor menor, o orçamento menor. Então você imagina o serviço que vai ser prestado depois. Aí fala, pô, mas o trabalhador que vai trabalhar, agora ele vai ser carteira assinada, ele vai ser ameaçado para ser mandado embora, então ele vai trabalhar melhor. Não, vai ter uma rotatividade ainda maior. Entendeu? Então, assim, infelizmente a política está sendo controlada pelo dinheiro, e sempre foi assim. É uma coisa, para pensar, uma coisa espetacular. Olha as manifestações que estão acontecendo no Chile. Antes da pandemia, o ano inteiro estava ocorrendo manifestação no Chile. Aí o que eles fizeram para amortecer e para frear o avanço da população lutando pelos seus direitos? O que eles fizeram? Agora a gente vai fazer uma Constituição. Tá entendendo? Então é sempre assim. Então a política foi um mecanismo criado, na minha opinião, e um mecanismo extremamente eficaz e sofisticado para manter a população longe das decisões políticas. Eu não gosto de comparar político com síndico. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O poder do síndico é muito limitado. O poder do prefeito é muito maior do que de um síndico. O prefeito ele tem controle da guarda metropolitana, ele pode pegar dinheiro emprestado, ele pode privatizar, ele pode estatizar. Entendeu? Então, assim, o poder dele é gigantesco. Ele pode fazer propaganda. Ele não sofre a ameaça, entendeu? De um morador, no caso o síndico, ele tem a pressão porque ele mora no condomínio. Então, eu não consigo comparar político com um síndico. Quando eu vejo político falando que ele vai fazer uma gestão, ele vai ser um gestor, eu não concordo com isso. Não concordo. Porque política, para mim, é disputa por recursos e poder. É sempre assim. Pergunta para a população se ela concorda com a privatização. Explica direitinho, porque assim, as coisas no Brasil elas são muito mal explicadas. Explica como é que vai funcionar, para ver se alguém concorda com isso. Ninguém em sã consciência vai concordar com uma coisa dessa. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer. Quando o cara chega lá no parlamento, entendeu? Infelizmente isso aconteceu principalmente com o PT, a decepção foi gigantesca, porque a gente esperava muita coisa sendo feita. Porque o PT era um partido de esquerda. E que governo que ele fez? Ele fez um governo muito reformista e muito limitado na questão social, infelizmente. Porque quando você chega lá, você não tem o controle que você imagina que você tem. A situação é muito mais complicada. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, obrigado. Eu acho que você falou um pouco mais também da questão do político em si. Eu queria. Não que eu quero que você fale o que eu quero, mas assim, eu quero focar um pouco mais no eleitor. Você falou tipo da Tabata do Amaral, que chegou lá e mudou algumas coisas, ok. O eleitor não tem culpa de nada disso aí, que ele estava votando numa plataforma que ela fugiu um pouco da linha. Ok. Bruno, pegando um pouco do Rodrigo e do Luiz, eu queria ouvir você sobre esse tema. Eu concordo em alguns pontos e discordo de outros. Eu acho que o principal ponto para mim é que o nosso sistema não favorece o eleitor, né? Não favorece ao eleitor votar bem, vamos dizer assim, né? Então eu concordo quando o Rodrigo fala o brasileiro vota bem ou vota mal, eu acho que vota bem. Em certos aspectos, sim, né? O brasileiro ele tem uma tendência a balancear. É raro, tirando São Paulo, acho que é uma exceção, mas é raro você ter um governo sempre de esquerda, sempre de direita. Existe uma tendência a ir para um lado, ir para um outro, permanecer num centro. Acho que existe, no geral, o brasileiro é disruptivo, né? Você pega a gente, né? Sair de um governo de ditadura, fomos para um governo progressista, né? Do MDB ali que representava um pouco, né? Essa parte mais democrática. Depois fomos para o governo mais populista, com o Collor. Depois uma coisa mais centro-direita com o Fernando Henrique. Depois uma coisa um pouco mais centro-esquerda com o Lula. Depois um pouco mais para o centro com a Dilma, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que, no geral, a gente faz uma dinâmica. Não que, né, se você pensar que a gente tem muitos partidos, né? Isso também... Acho que por um lado é legal, você tem uma gama de partidos, mas por outro é ruim, né? Porque você também
o excesso de informação, o excesso de opções, isso prejudica, né? Na comunicação a gente estuda que se você quer causar a não informação, é o excesso de informação. O excesso de informação gera não informação. Então, eu acho que quando você tem uma propaganda eleitoral que com muita gente, você não consegue pegar nada. E aí vira palhaçada. Quer dizer, ver como é que é a propaganda eleitoral dos vereadores. É medíocre aqui, né? É medíocre. Assim, é uma vergonha a gente aceitar ainda que o nosso dinheiro público vá para os partidos fazer aquele tipo de coisa, né? Depois, e sempre vira palhaçada, sempre vira quadro de humor, né? Porque é medíocre, é horrível. Então, assim, é um sistema que com muitas falhas que a gente não faz nenhum esforço em melhorar ele, né? Depois da importância que a gente viu nas redes sociais, a gente ainda tem uma propaganda eleitoral com o cara falando em 2 segundos, né? Não dá, isso assim, eu acho que é passado. Então, assim, eu acho que o excesso de opções é um problema. Depois, uma outra coisa que eu acho que é muito complicada. A gente sempre tem um cargo muito importante do executivo, né? E aí você tem que escolher no mesmo tempo o legislativo. Mas assim, é óbvio que o cargo de prefeito ele vai chamar mais atenção, as pessoas vão votar mais, vão colocar mais atenção naquilo, porque é o cara que representa o município, né? O presidente representa a nação. Então é óbvio que ali vai estar o maior peso. Só que aí você a balança vai muito para um lado, e aí você simplesmente ignora o outro. Né? Você pega, por exemplo, a eleição do presidente, você tem que votar no presidente, no governador, olha, 2 cargos assim absurdamente importantes, né? Aí você tem que votar no deputado federal, deputado estadual e senador. Gente, as pessoas, eu fui mesário por um tempo e dava dó, as pessoas não conseguem votar. Quando era eleição para presidente que tinha essas 5, as pessoas não. E quando tem momentos que você tem que votar em 2 senadores, né? Então, assim, as pessoas não sabem como, não conseguem. Né? Então, assim, a gente tem um sistema que ele não é feito para favorecer as pessoas votar bem. Porque realmente, como é que você vai fazer? Eu mesmo chegava no momento que eu falava assim, eu vou votar nesse, e depois esses aqui escolher de qualquer jeito, porque é muita coisa. Então, eu acho que a gente deveria ter momentos diferentes, mesmo que tivesse eleição todo ano. Né? Eu acho que poderia ser legal, porque todo ano você ia ter essa tensão, todo ano ia ter essa questão de você querer mostrar serviço, porque você quer se fortalecer no legislativo, depois você vai para. Então, poxa, eu acho que o sistema não favorece, o brasileiro, no geral, tem boa intenção, ele tem tendências populistas, né, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, ele vai votar num cara mais outsider, então eu acho que fica muito nessa questão, mas é uma tendência das democracias, né? Então, assim, vamos falar, quem não quer ser representado? O que foi o Tiririca, né? Quer dizer, ele não era, a gente falava, as pessoas que votam Tiririca não estão nem aí, não, um dia depois da eleição, da primeira eleição de Tiririca, eu parei o carro lá na Paulista, fazia faculdade, e tinha um cara que sempre tomava conta do carro, o cara era muito simples, morava ali, possivelmente na rua alguns tempos, depois. E aí ele falou, cara, eu votei no meu candidato, o cara que me representa, o cara que eu me vejo nele, o Tiririca. Por quê? É o cara que veio de baixo, é o cara que cresceu. Então, assim, não foi só por palhaçada que votaram no Tiririca, né? Então, eu acho que, assim, à medida que você tem um cara totalmente fora, totalmente excluído de tudo, que vota conscientemente no Tiririca, a gente tem que respeitar. Então, muito na linha do que o Rodrigo falou, eu concordo. Mas eu discordo do Rodrigo quando fala que o político, a questão gestão, né, o lado político é mais importante. Eu acho que, assim, um político, o político do executivo, ele é um gestor. Né? O político do legislativo, ele é um político. Porque no legislativo entra a força do lobby, é onde a coisa acontece. O executivo, ele só conduzia aquilo. Então, ele tem que ser um gestor. Agora, falar assim, eu sou gestor, não sou político, que como o Dória fez, isso é pataquada. Acho que isso é só discursinho, é marketing. Mas, assim, o executivo ele precisa ser um bom gestor. É muito importante, porque o que a gente vê hoje com o Bolsonaro é uma mediocridade de gestão. Porque, o cara
O cara se rende para a rede social dele, ele vive numa bolha, ele se rende ali e ele deixa de exercer o cargo dele. Ele o tempo todo, a gente tem um político governando um país, mas não um gestor, né? Porque qualquer pessoa minimamente com um olhar de gestão, não, né, assim, enfim, não seguiria caminhos que esse cara está seguindo. Então, assim, a minha visão é essa. O brasileiro, ele tem muito potencial, ele tende a ter um balanceamento né, entre as linhas ideológicas, entre as questões, um revezamento, mas o sistema não favorece em nada que a gente possa melhorar esse país. Bacana, Bruno, bacana. Obrigado, Bruno, pela participação aí. O Bruno colocou um ponto aí que eu acho que é importante e eu quero passar para o Luiz. O Bruno citou a questão do sistema eleitoral brasileiro, que tem tantos partidos, a forma que é conduzido de 2 em 2 anos, né? Que às vezes é muito tempo, ou de 4 em 4 anos, se a gente pensar em presidente e tal. Ô Luiz, eu queria entender de você se também essa pecha do brasileiro votar mal, se essa quantidade de partidos, essa quantidade de. Porque o vereador lá que fala 2 segundos, 3 segundos, e o pessoal vota porque tem uma musiquinha legal, não vota porque o cara sim tem uma proposta boa para o seu bairro, né? E também dando um pouquinho da contramão do Rodrigo, eu vou muito nessa questão do eleitor em si saber o seu papel. Não é só lá no dia da urna, mas sim fiscalizar se tem um buraco na sua rua, para quem ligar, né? Como é que você vai lá cobrar o seu subprefeito? Se você vai votar num candidato que não vai fazer nenhuma melhoria para o seu bairro, que está precisando de um hospital, precisando de uma praça, você vai votar num candidato que vai melhorar o centro, não o seu bairro. Então eu acho que essa mistura aí dá para tirar alguma coisa, né, Luiz? Com certeza. Eu acho assim, eu posso dizer que o brasileiro não é um bom eleitor, o Rodrigo pode dizer que é, mas uma coisa talvez a gente possa concordar, né, nós 4 aqui, que cada um de nós e os demais brasileiros, nossos compatriotas, todos nós podemos nos tornar eleitores ainda mais conscientes, independentemente do esforço, da pesquisa que você já faz no processo de escolha do seu candidato. Não há processo que não possa ser aperfeiçoado. E essa tem que ser a busca. E o Rodrigo e o Bruno trouxeram aqui aspectos muito favoráveis a uma nova dinâmica que tem que se impor, né, na realidade brasileira, no sentido de favorecer justamente a maior participação do cidadão na política. O Bruno trouxe muito bem essa questão da periodicidade eleitoral, né, das eleições, e de fato é um absurdo a gente ter que escolher numa mesma eleição presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senadores. É um absurdo, né? Então, um ponto, né, aqui, já tratando de questões mais práticas. No Brasil, a minha impressão é o seguinte, o candidato, eu não digo eleito, eu não digo vereador ou deputado, o candidato, ele só quer o povo, ele só quer o voto, ele só quer a participação da população para que ele possa se eleger. Uma vez eleito, ele já não quer mais ouvir o povo. Entendeu? Então, você, gestor, não tem a coragem de chamar a população para participar de plebiscitos, para participar de referendos, né? Para ouvir a sociedade antes da propositura de um projeto de lei, né? Incluir a população de forma ativa, porque a democracia ela se faz de forma direta e indireta. Existem instrumentos de participação direta na democracia. Esses instrumentos são muito pouco utilizados. Então, outro ponto que o Bruno trouxe, a questão do horário eleitoral, o Bruno falou das redes sociais, então pensando nas novas tecnologias. De que forma as novas tecnologias, podem auxiliar a população a escolher o seu candidato, né? Então aí ficam para as mentes brilhantes da tecnologia, essa juventude aí antenada, que desenvolvem aplicativos, por que num clique ali, ó,
clique não, né? Como é que se fala hoje em dia em época de smartphone? Enfim, né? Ali na ponta dos dedos, você coloca ali o nome do seu candidato e, né, em fração de segundo já recebe todo o histórico do candidato, né? Vamos dizer que seja um candidato aí que ocupou por anos e anos e anos a cadeira da uma cadeira na Câmara dos Deputados e que ao longo de 2, quase 3 décadas aí, quase não propôs projetos de lei, ou os poucos projetos de lei que propôs não foram aprovados, né? Então é dizer que o trabalhador está na dúvida ali, se deve ou não votar naquele candidato. E aí ali no aplicativo ele coloca o nome do candidato, na hora sai lá que o candidato votou a favor da reforma trabalhista, sem ressalvas. Votou a favor da terceirização irrestrita. Votou a favor da reforma da Previdência, como foi aprovada. Né? Será que esse trabalhador, eleitor, ele vai continuar pensando em votar nesse candidato? Muito provavelmente não. Então, é facilitar as coisas também. E em tempos de tecnologia, dessas novas tecnologias, eu acho que tudo é possível, né? Foi-se um tempo em que a limitação ela se dava a nível material, né? De hardware, né? Hoje não existe mais isso. A limitação é de ideia. A partir do momento que a ideia surge, ela se concretiza aí nesse ambiente virtual, né? Enfim. O orçamento participativo é uma questão também que pode se discutir, né? Nesse sentido de fomentar a participação popular. Então, eu acho que esses são alguns exemplos aqui que nós trouxemos de como podemos nos tornar melhores eleitores. Enfim, só para concretizar, assim, quando eu falo, só para finalizar, perdão, quando eu digo que o brasileiro é um mau eleitor, na média, vamos dizer assim, eu estou preocupado justamente com este processo. Porque eu acho que o simples ato de você ir lá na urna eletrônica e clicar, aquilo é o voto. Aquilo é um ato que se encerra em si. Pum, votei. Beleza. Apesar do grande número de abstenções que a gente teve nas últimas eleições, né, muita gente sequer votou. Mas é um direito, a pessoa pode se abster. Mas o voto em si é aquele ato. A gente tem que se preocupar com o processo que levou aquela pessoa a digitar um número e clicar em concluir. Né? E é isso aí. Não, eu estava pensando que você está colocando aí, Luiz, e eu acho que eu tenho eu vou falar um pouquinho, mas eu tenho uma indagação para o Rodrigo aqui que eu acho que vai bem. Você está falando muito desse processo do eleitor, e eu acho assim, tem muita gente que fala que o futuro do Brasil está nas crianças, está nos adolescentes. Aí eu queria perguntar para o Rodrigo entender também isso, o papel da escola, se a escola tem obrigação de colocar esse papel da educação social e política para os alunos, se você vê que está tendo mais engajamento dos alunos nisso aí. Eu queria entender essa parte da escola, porque eu vejo que às vezes as pessoas mais velhas que eu converso, por exemplo, não que eu seja pessimista, mas eu vejo que às vezes é bater soco na ponta de faca. Você fala, eu não sei. Eu acho que se viesse uma educação, tanto de casa, mas também da escola, nessa questão política mesmo, acho que ajudaria um pouco. Não sei o que você acha, Rodrigo. Beleza. Então, Diogo, eu acho que o jovem de hoje, ele está bastante engajado, sim, tá? Tanto é que fizeram uma pesquisa e descobriram que o número de jovens abaixo de 18 anos que votaram na última eleição aumentou. Então, eles entenderam a necessidade deles participarem do processo eleitoral. Então, a gente tem que entender que a expectativa que a esquerda no poder criou foi muito grande. Aí que está o problema. Então, a população ela espera que as coisas elas mudem, porque a necessidade da população é muito maior e é uma necessidade sempre muito mais rápida. Agora, o tempo do parlamento, do governo, dos políticos, de fazer as mudanças necessárias é sempre muito lento. Eu acho que é aí que está o problema. Então, se a gente for parar para pensar, pegar nas eleições passadas, no caso, as promessas são as mesmas. As pessoas prestam atenção nisso.
O que mudou de lá para cá? Se a gente for pegar nas outras eleições, estava se prometendo creche, asfalto, emprego, habitação. Não muda muita coisa, mas eu acho assim que a escola, ela é a escola é uma fração da vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, eu não estou querendo tirar a responsabilidade minha como educador, mas ela é uma fração. Então, deveria ser toda a sociedade trabalhar no processo de politizar a população. Porque eu acho assim, eu acho que a população vota certo. O problema é que muitas vezes a gente não sabe cobrar os nossos representantes. A gente não sabe se unir e se unificar para gerar uma pressão contra a classe política e contra os poderosos. Entendeu? Eu acho que é aí que está o problema. Porque se a gente for parar para pensar novamente, eu volto, como o Bruno falou, quer dizer então que o Tiririca é um mau político eleito. Não, pelo contrário. Como ele disse, ele saiu de baixo. Por que ele não tem a mesma legitimidade de ser eleito que nem um Paulo Maluf, que tem não sei quantos processos nas costas, que foi eleito, desistiu de concorrer ao cargo do executivo, prefeito, governador e assim por diante, e decidiu concorrer a deputado federal e ganhou. Por que ele tem menos legitimidade? Eu não consigo ver dessa forma. Então eu acho assim, que a pessoa, porque eu vi muita gente falando, o cara votou no Tiririca, o cara não sabe votar. Não sabe votar por quê? Agora, votar num político que tem uma série de processos nas costas, foi condenado em outros, e tem até processo que dá para prescrever. Aí é votar de maneira correta. Mas assim, volto a repetir, eu acho que a população ela vota da maneira correta. É que, infelizmente, as expectativas que deveriam ser atendidas naquele determinado tempo, naquela determinada velocidade, acabam não acontecendo. Entendeu? Então, infelizmente, é isso. A gente tem que aprender a se unir e pressionar. Entendeu? E buscar. Por que não tem mais plebiscito? Que nem o Bruno também disse. A eleição no Brasil é muito confusa mesmo. Você, em uma eleição, você vota em 5 cargos. Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, e tem vezes que a eleição tem 2 senadores, como ele disse. Então é uma coisa muito confusa mesmo. É difícil de entender o processo. Entendeu? Então o eleitor ele é muito maltratado. Aí vem uma mudança no processo eleitoral atual que diminui o tempo de propaganda política na televisão. Quer dizer, é para ajudar ou para atrapalhar? Na minha opinião, para atrapalhar, com certeza. Como é que você vai diminuir? A eleição deveria ter começado em janeiro. E você tem uma série de debates. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não tem esse costume de assistir um debate. Porque a gente se incomoda quando as pessoas elas acabam uma discordando da outra. A gente só quer as pessoas concordando. Eu não tenho problema nenhum de alguém concordar ou discordar com aquilo que eu falo ou que eu penso. Entendeu? Eu não tenho problema em relação a isso. Eu gosto de participar do debate e muitas vezes a pessoa discorda e ela está apresentando uma narrativa que eu não estou conseguindo observar, não estou conseguindo entender. Então, eu vejo mais por esse lado, cara. Eu acho que o jovem, ele está bastante engajado sim, entendeu? É que ele fica assustado. Muitas coisas não mudam no tempo e na velocidade que ele gostaria que mudasse. Então, eu acho que aí está o problema, tá? Beleza? Segue aí, Diogo. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pela explanação. Bruno, eu quero que você continue aí. Pega um pouquinho do Rodrigo, um pouquinho do Luiz, mas eu também queria te fazer uma pergunta no tudo que você colocou, que eu achei que foi muito importante. Você acha que se o voto não fosse obrigatório no Brasil, ajudaria um pouco o processo, ajudaria um pouco as coisas? Bom, eu acho que é irrelevante. Eu volto a dizer, eu acho que o sistema é tão errado, o modelo é tão ruim, que isso é o de menos. Né? Eu acho que isso é só a gente discutir, tipo, a rua tá cheia de buraco, vamos discutir porque tá faltando uma lombada. Né? Porra, tem um monte de buraco, tem que refazer o asfalto. Eu acho que o problema é muito mais amplo. Né? Então, óbvio, tem seu peso, vai ajudar com uma coisa, vai...
mas a gente vai ter um outro lado disso, né? Quer dizer, eu tô num município pequeno, chamado Vargem Grande Paulista, né? E eu vejo agora na eleição, assim, como que essa questão do cara comprar voto é descarado, né? É descarado no nosso país a compra de voto, né? Então, assim, ainda que o cara que aceita, vamos dizer, o favor do candidato, ele ainda tem um pouco do anonimato na hora de votar, né? Então ele vai lá, por mais que depois o candidato tenha acesso àquela zona eleitoral, puxa lá o extratozinho e fala assim, bom, eu tenho que ter no mínimo 300 votos aqui, vamos ver se eu consegui os 300 votos, né? Hoje ele precisa ter um controle mais ou menos dessa forma, como funciona. O cara vai, faz o favor, paga lá o que tiver que pagar, o pessoal fala, ó, tamo junto, chegou no dia, vota. O cara puxa o extrato e fala, bati minha meta aqui, quer dizer, todo mundo que eu comprei realmente votou em mim. É como funciona hoje no Brasil. Então eu acho que, ainda que o cara que de repente se sujeitou a aceitar ali o que o candidato quis dar para ele, eu acho que ele ainda tem o anonimato da questão de que vai ter muitos votos. E se a gente tirar a obrigatoriedade do voto, os lugares em que as pessoas não têm muito interesse político e que esses tipos de ações de compra de votos são descaradas, a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Então, eu falo pela realidade que eu vejo hoje aqui em Vargem Grande. Né? Não é uma questão assim de falar assim, não, de pessoas que eu já conversei, de conversar com políticos, ex-políticos, e falar, é assim que funciona. Então, não é uma questão que eu estou, né? E aqui, óbvio, não é nenhum lugar diferente do resto do país, acredito eu, né? Então, eu não acho que aqui é melhor ou pior do que nenhum lugar, né? Eu acho que é o nosso jogo político, é o nosso sistema. Então, eu acho que tirar a obrigatoriedade do voto vai só piorar e vai favorecer, os caras vão ter que comprar menos votos ainda. Vai ficar mais barato se eleger nesse país. Então, eu acho que a questão dos jovens é muito importante, né? A renovação, mas não só o jovem como eleitor, né? O jovem como ente político, o jovem como ente político na família, o jovem como ente... Porque a família se cansa, o pai está trabalhando, mas pô, o jovem tem esse olhar. Não tem que ter, ele tem naturalmente, né? Eu acho que o jovem tem muita influência no voto da família. Eu vejo pela minha história, às vezes as pessoas que eu conheço, quantos pais votaram, né, na hora da eleição, foram influenciados pelos jovens, pelos filhos que estavam na faculdade, ou que já estavam no colegial, já tinham uma consciência política, né? Então, eu acho que é pequeno discutir se a obrigatoriedade do voto é legal ou não, né? Eu acho que o Rodrigo trouxe a questão do tempo político na TV que foi reduzido. Eu reduziria ainda mais. Eu acho que é irrelevante hoje. O Bolsonaro mostrou isso pra gente, é irrelevante o horário eleitoral na televisão. Ele é irrelevante. E eu acho que poderiam se achar formas mais inteligentes de usar esse espaço. Então, poxa, em vez de ter um monte de horário eleitoral, que sejam obrigatoriamente organizados debates mais isentos, onde todos os candidatos pudessem debater, porque mesmo debate, você tem que ter um mínimo de percentual para conseguir aparecer nos debates na televisão. O canal pode falar, vou pegar só os candidatos acima de determinado percentual que é determinado pela Justiça Eleitoral. Então faça um debate amplo que dê espaço também para os nanicos, né, onde todo mundo tem o mesmo espaço, que isso dure 2 horas na televisão, não tem problema. Tira esse monte de propaganda e faz um bloco, faz uma coisa interessante, uma coisa complexa. Então, assim, eu não acho que o tempo da televisão ser maior ou menor, isso vai influenciar, porque o formato é ridículo. O Diogo é um cara de mídia, sabe que é ridículo, que, né, assim, não favorece. E depois eu estava vendo a entrevista com o João Santana, né, na Roda Viva, e ele conta daquele caso, alguns casos ali, por exemplo, do Kassab, da coisa que ele falou lá sobre ter família, né, e tal, e depois daquele contra a Marina, né, que a Marina falou que aquela foi a primeira fake news que existiu no país, né, nos horários eleitorais, e ele fala que não, aquilo foi um discurso um embate vamos dizer, uma extrapolação de uma ideia, né?
Como se, então você pega uma ideia, você vai extrapola ela ao limite, né, encena ela, e que para ele isso era ok. Né? Então, assim, você fica dando espaço para as pessoas ficarem ou inventando mentira ou extrapolando, né, perfis. Então, nada favorece, né, assim, a gente realmente discutir. Eu vejo aqui, eu sou o diretor da associação do bairro aqui de onde eu moro, e eu consegui coisas para o bairro através da articulação com os vereadores. Né? É através deles que você consegue. E não foi ali, tal, tamo junto. Não, foi como cidadão, chegando nele, trazendo os problemas do meu bairro, e ele comprando a ideia. Se tem alguém que pode resolver o problema do cidadão, da cidade, do bairro, é o vereador. E os bairros têm que votar nos vereadores que representam os problemas daquele bairro. Né? Porque se tiver um vereador lá, ele vai conseguir, se ele for um bom vereador, ele vai conseguir, através de articulação com deputados federais, conseguir verba, deputados estaduais, conseguir verba para o município. Né? Esse candidato que agora é candidato, mas esse vereador, ele conseguiu uma UBS em articulação com uma deputada. Como ele conseguiu, não sei, mas veio de verba de emenda parlamentar dela, né, desse recurso, e ela transferiu para ele fazer uma UBS no município. Poxa, e aí é a política, porque o cara do legislativo, ele é político, ele precisa ser político, ele precisa conversar com todo mundo, ele precisa articular, porque ele precisa conseguir as coisas, né? E o outro é gestor, ele tem que gerir, né? E eu acho que essa dinâmica, mas o nosso sistema, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas está tudo errado. Assim, eu acho que culpar o eleitor já é assim, você querer culpar o doente, né? Assim, porque tem a doença, né? Tá falando, você é o culpado, mas ele é o que sofre com tudo isso. Né? Luiz, eu quero que você deixe as considerações finais aqui pra gente, e eu faço uma provocação aí do que o Bruno falou. O Bruno falou que não dá para culpar o doente, mas eu acho que falta um pouco de consciência de cidadão no brasileiro. E aí eu não sei de onde buscar isso, eu não sei. Realmente eu estou apontando o erro, mas eu não sei como dar o remédio, como solucionar isso. Mas eu acho que esse papel de cidadão precisava ser mais aguçado. Como? Não sei. Luiz, suas considerações finais aí, se tiver alguma dica, por favor. Beleza. Não, eu só acho o seguinte, a gente vai culpar o sistema pela eternidade, e as coisas não vão mudar pelo sistema, né? Então, nós temos que mudar. Nós podemos nos tornar pessoas melhores em todas as facetas, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive da nossa vida política, da nossa vida como eleitores, como cidadãos, que tem no voto, talvez, o maior instrumento de mudança econômica, política, social. Né? Então, meu desejo é que as pessoas se reconhecessem como pai de família, como mãe, como estudante, como trabalhador, como atleta, como empresário e como eleitor. E dessem muito valor a esse direito, a essa prerrogativa que ainda a gente tem de escolher os nossos representantes. Né? Quando você outorga uma procuração para alguém, você é o maior interessado em saber se essa pessoa está agindo conforme os poderes que você outorgou ali na procuração que você deu para a pessoa. Quando você outorga, quando você entrega a um candidato o seu voto, na expectativa de que este mesmo candidato ocupe uma cadeira no Senado, na Câmara, no Executivo, na Prefeitura, no Governo do Estado, você outorga, esse mandato que você outorga, ele tem prazo, 4 anos. E o candidato, ou melhor, o prefeito, o deputado, que antes desse prazo se candidata a outro cargo, ele já descumpriu o mandato. Ele já descumpriu aquilo que você outorgou-lhe.
né? Então, atenção, que isso, entre as distorções do sistema eleitoral brasileiro, Mas aí, esta é uma delas. A possibilidade de uma pessoa sair candidata a outro cargo já ocupando um cargo eletivo. Isso é uma distorção. Só que essa é uma distorção que está no sistema, mas que é corrigível. É corrigível através do voto. Não votemos nessas pessoas. Bom, enfim, indignação à parte, a dica de hoje é Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Tá? Aqui são os porquês chegamos à situação em que estamos e quais os possíveis caminhos que podemos trilhar para um dia vivermos num país mais desenvolvido economicamente, socialmente e verdadeiramente soberano. Tá? É uma proposta que eu acho que a gente poderia tomar como um ponto de partida para aceitar ou criticar, mas construir algo baseado em ideias e não em personalidades. Valeu, galera. Um abração para todo mundo. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelas palavras aí. Foi muito bacana. Agora, Rodrigo, vou chamar você para colocar suas considerações finais aí. Rodrigo, se tiver alguma dica, passa para a gente, por favor. Vou passar. O Diogo, eu vou pegar no ponto que você provocou aí o Luiz, na questão da cidadania. Para você cobrar a cidadania da população, ela tem que ter direito. Então, assim, o povo brasileiro, a imensa maioria da população, não tem, muitas vezes, não tem direito nem a água potável, a uma moradia, e não tem nem garantia de emprego formal, cara. Então, assim, eu cobrar a cidadania de um norte-americano ou de um europeu, ele tem outro caráter. Agora, do brasileiro é diferente. Entendeu? Então, o brasileiro ele é muito sofrido. Então, ele tem que lutar dia a dia para garantir o básico, o mínimo, a palavra sobrevivência. Eu não sei dizer se a palavra sobrevivência existe na Noruega, entendeu? Lá existe vivência. Porque sobreviver com dificuldade. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente precisa, o brasileiro, ele sofre demais, cara. A vida é muito dura. Então, por isso que muitas vezes o processo eleitoral, ele parece ser perverso e ser injusto. E quando o Bruno disse que, eu concordo, realmente, se você tirar a obrigatoriedade do voto, a compra de voto ela vai aumentar, com certeza. E o valor da compra de voto vai ser por um valor mais reduzido ainda. Se o cara ele vende o seu voto por uma ditadura, ele está vendendo o voto para ter dente para mastigar, cara. Então, quer dizer, ele está pensando de uma forma consciente. Muitas vezes a política não dá nada para a gente. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar. O brasileiro, infelizmente, ele está muito longe da cidadania democrática, dos direitos. Então, o brasileiro ele não tem direito, cara. Agora, a dica que eu deixo, eu não sei se eu vou errar o nome do palestrante, tá? Mas existe um programa que existia na cultura chamado Invenção do Contemporâneo, tá? E o palestrante era Renato Lessa. Ele fala sobre a invenção do sistema republicano norte-americano. Eles falou que os americanos não queriam nem o absolutismo francês, que é um rei manda sozinho, e eles também não queriam a democracia grega, que é o poder dividido entre a população. Eles queriam uma via que ficava no meio termo, a república. A gente vai eleger os representantes. E o representante ele vai escolher, ele vai tomar as decisões segundo a consciência dele. Aí, ferrou. Beleza? Renato Lessa, Invenção do Contemporâneo. Tá? Valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu. Rodrigo provoca até a última palavra. O Rodrigo não deixa barato, não. Nervoso. Bruno, eu queria ouvir Bruno, eu queria ouvir você agora, suas considerações finais. E se tiver alguma dica, passa pra gente, Bruno. Eu acho que, eu vou discordar de novo do Rodrigo aqui. O brasileiro ele tem direito. Ele tem direito a ter água em casa, ele tem direito a ter asfalto, ele tem direito a tudo isso. Está na Constituição, é direito dele. Então, e eu não acho que ele é um mau eleitor. Ele é um péssimo cidadão. Ele é um péssimo ser político. Ele é um péssimo, como dizer assim,
ente de cobrança daquelas pessoas que eles deram a procuração para representar ele, né? Então o cara esquece quem é o candidato dele e simplesmente por aí fica, e aí o candidato vai, faz o que quer, não tem compromisso nenhum com o que ele falou lá atrás. Então acho que se o brasileiro fosse um bom cidadão, a gente teria mais pessoas com água, mais pessoas com acesso a não ter que usar a dentadura tão cedo, mas eu acho que isso mudaria muita coisa. Não resolveria, mas mudaria muita coisa. Eu bati muito na questão do sistema, mas eu concordo com o Luiz. A gente também não pode só ficar criticando o sistema. Eu sou um crítico ao sistema capitalista. Eu não confio, não acredito que o sistema capitalista seja o melhor sistema que a gente tem. Mas é o que a gente tem. Eu sou um empresário. Eu posso ser um empresário consciente, seja na questão de gestão dos meus funcionários, seja dos direitos deles, seja na gestão do impacto da minha empresa no meio ambiente e na cidade que ela atua, né? E com as pessoas, com os clientes. Então, eu acho que o sistema político é um erro, é errado. Eu, Bruno, acho. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser um bom, né, uma pessoa que contribua para esse sistema, que contribua para que as pessoas possam votar da melhor forma possível e que tente, com a minha atuação como cidadão, como ente político, contornar os problemas que eu vejo, né? Então, só como a gente tinha uma pauta, né, eu acredito que a gente precisa a gente tem essa responsabilidade de, dentro do sistema, usar ele da melhor forma, porque é o sistema que a gente tem, né? Então, eu encerro assim. Eu recomendo muito este livro, Como as Democracias Morrem, né? É um livro muito interessante, fala sobre uma visão mais global, sobre essa escalada autoritária que está tendo, né? As democracias sendo implodidas por dentro, né? E como que as figuras, esses outsiders, eles são, né? E esse populismo, ele é o risco. Mas eu acho um ponto interessante que o sistema americano tem essa coisa dos dois lados, né? São dois partidos, então você tem essa... E um ponto que está me pegando, eu não terminei ainda o livro, para mim, é o ponto que ele fala assim, que os guardiões da democracia são os caciques dos partidos, que não deixam os outsiders entrar. E como o Trump conseguiu, né, passar por cima disso e realmente entrar e tornar o que tornou. Mas também é triste, né, você achar que os caciques são os guardiões da democracia. Então, uma democracia guardada por homens poderosos que ali numa sala fumando charuto decidem o futuro, né? Então, eu não terminei, recomendo exatamente também porque eu estou gostando dessa dinâmica, mas eu acho que traz uma ótima leitura assim, sobre as armadilhas que as democracias precisam ter atenção para não cair, e que, infelizmente, cada vez mais democracias estão caindo, seja por um lado ou por outro, né? Então, recomendo muito. É isso. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado aí. Muito bom tê-lo de volta aqui nesse papo. É sempre bom conversar com você, meu amigo. Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Você viu que teve concordâncias, discordâncias, mas aqui tem um pensamento que o Brasil vá para frente, que a gente consiga pensar um pouco melhor em tudo, né? Eu hoje vou deixar uma dica mais leve, eu sempre deixo uma dica de cinema, de série, e eu vou deixar uma dica de uma série que tem na Netflix, uma série antiga, né? Uma série que impulsionou a Netflix para o que a Netflix é hoje, que chama House of Cards, que é uma série sobre política. Você vai ver em muitas coisas ali que eles são amadores perto da nossa política, que a gente faz coisas muito piores, mas é legal, né? Para você ver um pouco desse universo por trás de um deputado, de um senador, de um vice-presidente, de um presidente. Então é bacana. Gente, agradeço mais uma vez. Nunca se esquecendo de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho. Se você puder pegar esse vídeo e compartilhar nas suas redes, aqui é um espaço que é democrático, a gente quer só... Eu sei que é muita pretensão, mas quer tentar ajudar. Eu não sei se a gente vai conseguir ou não, mas o nosso papel é tentar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Valeu.